Algumas filosofias de acumulação de patrimônio ajudam a gente a fazer o caminho ser mais tranquilo, ser mais certeiro, até a gente conseguir nosso primeiro milhão, nosso segundo. Então hoje eu vou falar um pouco de algumas filosofias que me fizeram, me fazem chegar lá, né? Eu já dei alguns passos até chegar no meu primeiro milhão, não cheguei ainda, mas pretendo chegar. Vou falar um pouquinho da filosofia Baster. Mas quem que é o Baster, para quem não conhece? O Baster, ele era um cara que ele fez medicina, ele era médico. Então, um médico com bom salário e tal, mas ele começou a perceber, cara, se eu vou falar para as pessoas praticar esporte, fazer dieta, parar de fumar, parar de beber, são coisas muito óbvias. As pessoas não fazem o óbvio. E ele sempre se interessou por mercado financeiro também. Então ele tem títulos de mercado financeiro, ele tem um site muito bom, eu recomendo, canal no YouTube também que eu recomendo, e eu não ganho nada com isso, chama Baster.com. Depois você cadastra lá sua conta no site, que aquilo ali vai fazer você ampliar sua mente para empreendedorismo, renda extra, investir em ações, fundos imobiliários, tudo lá é perfeito, cara. Eu coloquei alguns pontos aqui que eu quero discutir com vocês um pouquinho. Acumulação de patrimônio com tranquilidade. Investir de forma constante e segura, sem buscar ganhos rápidos, visando a paz financeira. Por que isso? A maneira mais rápida de você chegar no seu primeiro milhão é devagar. Por incrível que pareça. Apesar que tem um livro chamado Axioma de Zurique, que eu tenho ele aqui, é uma porcaria. Não recomendo você não ler esse livro de jeito nenhum. Ele fala pra você tomar posições muito arriscadas, e toda vez que eu vejo isso na prática, dá problemas. Nunca dá certo a pessoa tentar acelerar muito o passo para tentar enriquecer rápido, sempre dá problema. Então, é você investir constantemente. Você fazer uma tabelinha. Ah, hoje eu vou investir na renda fixa. Hoje eu vou investir em ações. Hoje eu vou investir em fundos imobiliários, criptomoedas, etc. Renda no exterior. Então, como algumas pessoas fazem? Para mim, renda fixa é você olhar só para o tesouro direto. Você não perde tempo com LCI, LCA, CDB, porque o que você quer para longo prazo é o tesouro direto, que funciona melhor. E você sempre busca o pós-fixado, nunca o pré-fixado. Porque o pré-fixado é você especular com renda fixa. E especular com renda fixa, meu amigo, você tem a chance de você tomar um ferro assim muito forte. Ó, renda passiva e independência. Construir fontes de renda ao longo do tempo para ter liberdade e qualidade de vida. Só que tem um problema. O que é renda passiva? É você receber dividendo? Você receber os proventos dos seus fundos imobiliários? Sim e não. Por que isso? Porque quando você tira parte do seu dinheiro da renda fixa, parte do seu dinheiro da renda passiva das ações e dos fundos imobiliários, o que acontece? É uma matemática simples. Você tem uma ação, algumas ações, vale R$ 1 cada. Você tem o total de 10 ações, então você tem R$ 10. Só que essas ações elas vão distribuir os dividendos. Então ela distribui R$ 1 de dividendo. Assim que ela distribui, você não fica com 10 mais 1, 11. Quando ela distribui os dividendos, a cotação da ação cai de acordo com o dividendo. Porque se for pensar, uma empresa ela vale 5x, mas ela tem no caixa dela mais 1x, então ela vale 6. Então quando está distribuindo dividendo, você está perdendo o dinheiro da cotação. Então não é bem uma renda passiva. Fundos imobiliários é a mesma coisa, só que fundos imobiliários tem um porém. Ele é um fundo, e o fundo tem um gestor. E às vezes é o gestor do fundo e o gestor do imóvel. Então você se ferra duas vezes, porque sempre vai ter uma migalhinha pro gestor, sempre vai ter uma migalhinha pro cara ter uma performance. Então, eu praticamente não gosto de fundo imobiliário, eu prefiro imóvel puro para você comprar. Ah, você fala assim, mas não compra imóvel, vive de aluguel. Bobagem, galera. Porque se você vive de aluguel, porque você tá morando no imóvel de alguém. E esse alguém para comprar imóvel, para deixar você viver de aluguel e ele viver num apartamento, numa casa, é porque essa pessoa tem um dinheiro. E a pessoa que tem dinheiro tem assessor, a pessoa estudou para saber como que é melhor ela gerir o próprio dinheiro. Então, essa ideia de comprar o próprio imóvel é besteira. Muito pelo contrário. Olha por que o imóvel ganha muito dos fundos imobiliários. Apesar de que o preço dele é muito maior, você tem o seguinte: no imóvel, você tá com o imóvel ali. Ele tá ali, vale R$ 200 mil. Vamos chutar um valor de R$ 200 mil. Só que você está alugando ele. E você aluga ele por R$ 2 mil. Vamos supor assim, só para facilitar a matemática. Então todo mês é 2 mil. 2 mil. 2 mil pingando na sua conta. Os R$ 200 mil não vai sofrer nada de valor. Ele vai inclusive aumentar o valor no longo prazo. Porque os imóveis, geralmente, eles evoluem acima da inflação. O reajuste do aluguel também é acima da inflação, geralmente. Então você tem
Aí que você tem a renda passiva, porque o seu imóvel está garantido, ele continua valorizando, ele não perde, você não tira um tijolinho por tijolinho a cada vez que você está tirando os aluguéis. E você tem a relação da inflação, então é um investimento para renda fixa perfeito. Saúde e equilíbrio. Outro lado importantíssimo, tanto da filosofia Basser quanto uma coisa que eu também gosto de seguir bastante, é você focar em esporte e bem-estar. Eles são tão importantes quanto o patrimônio financeiro. E outra coisa engraçada, o, a sua saúde vai fazer você trabalhar melhor, você vai dormir melhor, você vai curtir sua vida melhor. Então eu vou até dar um passo a mais. Se você puder, não consuma bebida alcoólica, não fume, não use drogas. Sempre tenta ter uma vida cada vez melhor. Porque isso vai fazer isso aqui funcionar melhor. Isso aqui funcionando melhor, você vai ter chance de fazer melhores negócios, você vai ter chance de melhorar o seu emprego, você vai ter chance de empreender melhor. Então, aqui é a base de tudo. E aqui também, o seu coração. Então, faça atividade física para você ter mais força e mais oxigenação do seu cérebro para você conseguir melhorar a sua performance nos negócios e na sua vida como um todo. Agora, uma coisa que é interessante que eu ia comentar, a vida financeira e a vida da saúde, elas se complementam nesse sentido que eu acabei de falar, mas uma, ela funciona o inverso da outra. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma academia, você no primeiro mês, no segundo, terceiro mês, você percebe uma mudança drástica, tanto na sua aparência, os seus músculos, quanto na sua saúde, o seu sono, tudo melhora absurdamente, né? Você sente que você está dormindo melhor, você sente que está acordando melhor, você sente que você consegue respirar melhor, você sente que o seu paladar melhora, a sua visão melhora, tudo na sua vida melhora. Nos 3 primeiros meses, mas depois fica bem devagar. A evolução é bem devagar, mas se você continua, você percebe a evolução, mas ela se torna bem devagar. No começo ela é muito rápida. Já nas finanças, ela funciona de maneira contrária. O começo é muito devagar. Você chega lá, vai dando dinheirinho lá no Tesouro Selic, vai comprando ação, vai comprando fundo imobiliário, criptomoeda, a renda no exterior, ação no exterior. Tudo isso é muito devagarinho. Quando você chega nos 100 mil, aí você começa, opa, agora eu tô sentindo caminhar. Porque você começa a ganhar, vamos por 1% ao mês. Então você começa a ganhar uma renda passiva de R$ 1.000, R$ 1.000 por mês. Você chega no seu segundo, a sua segunda centena de milhar de reais, você começa a ganhar 2 mil por mês. Então começa a acelerar, acelerar, acelerar. Então, enquanto na sua saúde ela vai rápida no começo e depois ela desacelera, nas finanças é o contrário, ela começa devagar e depois ela acelera e cada vez acelera mais. Então, outra coisa que é importante, que o Basser fala bastante, e todo influenciador de finanças que te ensina a ganhar dinheiro ou qualquer coisa do tipo, se ele não falar esse ponto, ele tá sendo um cara filho da mãe com você. Tem até uns que usam uns termos bem chulos, estratégia do pozinho, pra quem entender, entendeu? E você colocar um pouquinho do seu dinheiro no risco máximo com opções, por exemplo, bobagem. Então, pro Basser é o seguinte: evite de especulações e comparações. Fuja de modismos e foque na própria jornada sem deixar de levar por influenciadores ou notícias. Isso é muito. Nossa, como isso é importante. Eu já vi gente perder dinheiro, já vi gente girar patrimônio, perder muita grana por besteira. Qual é a besteira que a pessoa faz? Ela pega uma revista, pega um jornal. Ah, governo não sei o que, meu Deus do céu, esse governo não, meu Deus do céu. Ah, o governo mudou, trocou de A para B. Ai, meu Deus do céu, ferrou tudo. Cara, se você quer investir por um longo prazo, por um longuíssimo prazo, que é isso que a gente quer pegar juros compostos, a gente quer ver o bolo crescer cada vez mais, você não pode você não pode operar notícia, você não pode investir de acordo com prefeito, governador, presidente, você não pode falar, putz, agora é o Trump que foi eleito, ah não, agora é o Biden, ah não, é o Bolsonaro, ah não, é o Lula. Isso aí não tem que te influenciar em absolutamente nada. E quando tem revista, jornal falando assim, ah, agora é hora disso, agora é hora daquilo, bobagem, não tem hora de nada. Você vai ter sua tabelinha ali, você vai seguir a sua tabela, é a hora da sua tabela, sempre é a hora da sua tabela. Nunca é a hora da revista, nunca é a hora do jornal, nunca é a hora do governo, nunca é a hora da mudança internacional, nunca é a hora de nada. É sempre a sua tabelinha. Agora, outra coisa que o Basser fala, e eu concordo muito, é que você tem que criar coisas, negócios, renda extra. Ele até tem um termo para isso, ele chama isso de empregonildo. Quando você fica muito focado no emprego, tem um problema. Isso é muito mais racional do que emocional, porque é difícil a gente começar a empreender, porque a gente sabe que é muito difícil, tem inúmeros desafios em qualquer lugar do mundo. Não pensa que é só no Brasil, não. Se você falar com um canadense, vai falar a mesma coisa, com um americano, vai falar a mesma coisa, australiano. Então, galera, é difícil em qualquer lugar do mundo. Tem uma estatística que fala que os países que têm um estado de bem-estar social forte são mais fáceis de você empreender porque você tem um seguro. Você vai ter saúde gratuita, educação gratuita. Então você fica mais seguro para empreender. Isso é uma estatística. Também falam que em países corruptos você também consegue fazer empreendimentos mais fáceis porque se negocia com prefeitura de interior. Então tem um monte de coisa assim que não vale a pena perder tempo. Sempre tente criar coisas.
Por exemplo, um canal no YouTube é muito bom. Eu tenho esse canal no YouTube, ele nem me paga nada, mas eu crio ele porque eu gosto de ter um backlog, né? Um sisteminha que eu sei o que eu tô pensando, eu tô colocando as minhas ideias em prática, às vezes eu consigo conversar com pessoas que concordam com o que eu tô pensando, pessoas que pensam de maneira similar. Então, é uma coisa que vale muito a pena. Outra coisa que vale muito a pena e ninguém faz, duas coisas eu vou falar. É você ler livros e você saber um segundo idioma, principalmente o inglês. Galera, é incrível quantas pessoas não sabem falar inglês no Brasil ainda hoje. Se você não sabe falar inglês, infelizmente você tá num nível de. Cara, é triste dizer isso, mas você chega num nível de ser um analfabeto funcional. Você sabe escrever seu nome, sabe escrever em português, mas você não consegue entender um outro idioma. Como é que você vai fazer negócios no exterior? Como é que você vai vender para um cliente que só fala inglês? Então você tem que aprender inglês. Agora, livros. Pessoal, se você vê todos os canais de finanças, geralmente eles indicam um livro assim, um pior que o outro. É o lixo, a porcaria e a merdosta. É sempre isso que eles estão te oferecendo. Segredos da mente milionária, coisa horrorosa. Os livros do Napoleão Hill lá, como é que é o nome? Mais Esperto que o Diabo, do Mil ao Milhão, que é uma história mentirosa do Primo Rico pra caramba. Então, não lê. Se for pra ler autoajuda financeira, essas porcarias, não perca seu tempo. Se for querer ouvir isso aí, se você ainda assim quiser perder seu tempo, coloca audiobook, que livro que é ruim, você aprende por audiobook. Quando o livro é horrível, é audiobook, pode ter certeza disso. Aí você bota o audiobook lá, coloca a velocidade de 5x pra em 15 minutos você ler um livro bosta desse. Eu vou mostrar dois livros pra vocês que... Vou te mostrar, olha o tamanho desse livro aqui, ó. É pequenininho, né? Ó, deixa eu só ver aqui direitinho. Ó, a finura dele. É um livro muito pequeno, certo? O que acontece com esse livro? Cada página desse livro aqui, você demora 1 hora pra entender. É que nem aquele professor fala, né? Ele fala do Kant, e, putz, agora me fugiu o nome do professor. Eu vou colocar nos comentários depois de novo o nome dele. Que ele fala: Meu Deus do céu, eu tô lendo esse livro 1 hora, eu não consigo entender. Como é que eu posso ser tão burro? Eu não consigo entender. Isso aqui foi escrito por um humano para outro ser humano, eu não consigo entender. Mas, cara, você lê, relê, lê, relê, lê, relê. Esse livro aqui eu já li 2 vezes, eu não entendi ele inteiro ainda. Eu vou ler de novo, inclusive. Só que esse livro que fala? Ele fala de Estado e forma política. Eu acho que é o melhor livro para você entender sobre Estado que eu já li até hoje. É de um professor da USP, de Direito, que é o Alisson Mascaro. Você quer entender Estado, você lê esse livro aqui, mas você vai entender tudo sobre Estado, você vai entender tudo sobre... Tudo não, né? Você vai entender uma boa parte, assim, o essencial de direito, Estado, contrato, livre negociação entre as partes, entre você e o seu empregador, entre você e o seu cliente. Ele vai te mostrar sobre a autonomia da sua vontade, como é que se constrói essa sua vontade. É um livro, assim, fantástico, fantástico. É minúsculo, minúsculo. Tem quantas páginas, ó? Juntando com a bibliografia tem 130 páginas, mas é um livro que cada página você vai sofrer para aprender. Mas leia, releia, leia, releia, que isso aqui é ouro. É ouro, galera, sem brincadeira. Agora tem um outro que é uma chulapa, olha só. Olha só. Chama A Miséria do Mundo, do Pierre Bourdieu. É um livro de um sociólogo francês. Esse livro aqui, esses dois livros, vou falar para vocês. O do Alisson Mascaro, ele tem um viés marxista. Mas leia isso porque isso vai servir para você se você for de esquerda, direita, centro, anarquista, anarcocapitalista, o que você for, esse livro vai te ajudar muito. E o Pierre Bourdieu também, se eu não me engano, ele é de esquerda, centro-esquerda, ou então se ele é marxista, não me lembro agora. Mas o Pierre Bourdieu, o que é bacana dele? Ele fala de capitais. Se a gente quer acumular patrimônio, a gente quer acumular capital, certo? O dinheiro, ele é uma das melhores ferramentas de se explicar o capital, mas ele não é o capital. Mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil. O que o Pierre Bourdieu fala? Ele fala que tem alguns bens que eles circulam e eles são essenciais para você enriquecer e é essencial para você se colocar em alguns pontos na sociedade. Então vamos supor, você tem as suas vestimentas, você tem seu carro, eles são seus bens pessoais, você tem sua casa. Os bens pessoais, ele vai te mostrar o poder que você tem perante outras pessoas. As pessoas vão olhar, olha, o cara tem um baita de um carro, hein? O cara ganha bem. Você gera um certo prestígio. Mas o Pierre Bourdieu ele fala também que você tem que ter bens culturais. Bens culturais é quando você entende de música clássica, quando você entende de música... O trap também, hoje em dia, se você entende de funk, de rock, de qualquer tipo de música, quanto mais música, filme, livro, você entender, tudo que você entender de cultura, você absorver de cultura, o seu capital cultural, ele evolui. E qual que é a importância? Quando você faz viagens internacionais, viagens nacionais, quando você conhece lugares, isso tudo vai ampliar o seu capital cultural.
Quando você amplia seu capital cultural e o seu capital pessoal, você começa a ter posicionamentos na sociedade diferente. Você vai ter uma comunicação diferente, sua visão de mundo vai ampliar muito. Então aí que tá a vantagem. Apesar de ser marxista e pessoas que não gostarem de marxismo ou adorarem marxismo, tem uma questão muito interessante. O Pierre Bourdieu fala que vai ter espaços na sociedade que, se você tiver o capital cultural alto, se você tiver o capital pessoal alto, você tende a se inserir nesses lugares com um certo prestígio. Vamos supor, você é um empregado de uma empresa. Só que o seu gerente, ele percebe que você tem um bem cultural elevado, que você conversa com ele sobre finanças, você conversa com ele sobre viagens, você conversa com ele sobre coisas caras, assim, música, coisa interessante. Aí ele começa a falar, caramba, esse cara aí não é uma pessoa comum não, então ele merece estar em outro patamar, então ele te almeja em outros lugares. Se você for empresário, você conversar com clientes, vai fechar melhores negócios. Aí é que tá. Quando você se insere nesses lugares e você se destaca nesses lugares, o Pierre Bourdieu fala que nesse ponto você consegue aumentar salário, você consegue aumentar renda, patrimônio, consegue outras oportunidades de negócios. Então isso é importantíssimo. Você chegar nos capitais culturais, capitais pessoais. E tem um termo específico para isso, eu não vou lembrar. Eu não li esse livro inteiro, inclusive, eu nem li uma página desse livro, do Pierre Bourdieu. Eu li um livro que comenta sobre ele. Eu pretendo ler A Miséria do Mundo, do Pierre Bourdieu, porque é um livro que eu acho que é essencial para qualquer ser humano. Agora, outra coisa, tudo isso que eu falei até agora serve para duas coisas principais. Primeiro, é a sua família, você curtir sua família, você curtir seus amigos, é você ter o dinheiro e você usufruir do seu dinheiro. É você usar o dinheiro para comprar o seu tempo, você tem um tempo para você ficar tranquilo com a sua família, fazer um churrasco com os amigos, é você prestigiar a vida, você prestigiar momentos com a sua família, momentos com, como eu falei aqui repetidas vezes. E depois que você consegue tudo isso, você consegue o ápice, que acho que é o ápice do ser humano, é o jardim do Éden, é o nirvana na Terra. Você consegue romper com a roda de Sansara, o ciclo de Sansara. O que é? É você atingir a paz. Quando você tem dinheiro, e o dinheiro você já está tranquilo. Quando você não tem que se preocupar com o desemprego, você não tem que se preocupar com a inflação, você não tem que se preocupar com o governo mudando, com mudança de governo nos outros países, você não se preocupa com notícia mais, sua saúde está perfeita, você está com momentos com a sua família, você atinge a paz. E esse canal aqui que eu falo sobre isso, todos os outros canais que falam de finanças, eles tinham que só falar só uma coisa, você tem que atingir a paz. Se você não precisa de dinheiro para isso, e você tá com paz, perfeito, você conseguiu a paz. Você tá com a sua família, curtindo sua família, seus amigos, e você tá sem dinheiro, e você tá com paz, perfeito também. Tá saudável, tá com paz. É isso. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, comente alguma coisa, o que você achou, se eu falei besteira, se você concorda, discorda, se você quer mais recomendações, se você quer participar do nosso grupo aqui do Telegram, também tá aqui embaixo. E a gente se vê numa outra hora, beleza? Até mais.